Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não deixe o medo te dominar. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 19 ao 21, que diz: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodere-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Até aí. Meu irmão, minha irmã, da mesma forma que as outras pessoas, nós sabemos que o povo de Deus muitas vezes é atormentado pelo medo. Os próprios discípulos que tinham a companhia e a presença de Jesus ficavam constantemente receosos. Por exemplo, das tempestades, das multidões, da pobreza, dos exércitos e da perda do líder. Isto lembra o dia em que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia. A noite chegou e a tempestade veio. Os discípulos tiveram que lutar pela vida enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Até quando viram Jesus se aproximando sobre as águas, ficaram... Veja que a palavra de Deus nos diz que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. Isso significa que eles permitiram que o medo levasse a melhor. Em Davi temos a história do poder da coragem quando ele enfrentou o gigante. Todos nós conhecemos, né, a história de Davi e Golias. Mas na Bíblia, há histórias do poder do medo, e a mais notável seja talvez a da delegação de espias enviada a Canaã. A maioria não conseguiu enxergar a situação da terra com a perspectiva que Deus esperava que tivessem. Vejamos então os princípios básicos do medo e a liberdade da fé. O medo ignora o plano de Deus. Os israelitas deveriam ter tomado posse de toda a abundância e plenitude que Deus lhes desejava dar. Porém, mesmo tendo caminhado pelo deserto, enfrentado poeira e desespero, fome e sede, não conseguiram cruzar a linha de chegada. Venceram o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, mas não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser também que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca vai procurar obter as bênçãos divinas se permitir que o medo lhe domine a vida. Deus, em seu plano divino, quer inúmeras riquezas para você e somente o medo pode te impedir de tomar posse delas. Paulo nos diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 1,7. O poder não recua diante da incerteza. O amor não é vencido. Uma mente sã não se ocupa de especulações irracionais. Deus tem um território rico, uma terra prometida, e deseja que você corra para ela com canto de vitória e não lamento de medo. A Bíblia diz como deve ser o canto da vitória. Está escrito em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. O fato é que Deus tem um plano e podemos reivindicá-lo com segurança. O medo ignora esse plano. Você já viu algum príncipe tímido e medroso? Pare de viver como um órfão sem teto, se você tem as credenciais do Palácio Real.
O medo também distorce a nossa visão, distorce os propósitos de Deus, rouba-nos a perspectiva. Veja que Moisés também teve uma determinada situação em que ele teve um certo medo. O medo sempre revela o pior de nós. Anuncia a reclamação, a desconfiança, a acusação e muitas vezes o desespero. Pode ser que você esteja nesse momento, nessa situação. Mas eu quero te lembrar que Deus proporcionara ao povo de Israel a vitória sobre os egípcios. Conduziram o povo pelo deserto, ofereceram um novo plano de vida por meio dos mandamentos que dera a Moisés no Monte Sinai. E agora estava oferecendo a eles uma propriedade, o presente de uma nova terra para construírem uma nação. Por medo, entretanto, eles se escondiam nas tendas para reclamar das intenções de Deus. O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. O medo faz o mesmo conosco, não é mesmo? Os espias trouxeram uma imagem distorcida e contaminaram uma nação inteira. Veja lá em Números 13, do versículo 32 ao 33. O medo é um exército de gigantes, porque se multiplica em muitos. Ao mesmo tempo, ele nos transforma em gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perdemos de vista a promessa de poder, tudo naquele que nos fortalece. Perdemos a capacidade de ver as coisas na perspectiva real. O medo, não objeto dele, devora os seus anfitriões. O medo distorce a nossa percepção dos propósitos de Deus. Ele nos mostra a vida como se ela fosse uma sala de espelhos de um parque de diversão, só que sem diversão. O medo é contagioso, desestimula o povo de Deus. E quando você cede ao medo, transforma o mundo à sua volta num ambiente desencorajador. O medo nos faz exaurir a vitalidade das pessoas que amamos. Dos 12 homens que espiaram a terra, 10 voltaram com um relatório negativo, o qual contagiou uma nação inteira por toda uma geração. As esperanças e os sonhos dos israelitas, terra, segurança, um novo começo, ficaram arruinados durante 40 anos. E sabe por quê? Pelo medo de 10 homens. O medo, ele se recusa a crer nas promessas divinas. Nós sabemos que o desafio dos israelitas era o convite de Deus, que os havia acompanhado por toda a jornada. De fato, Deus os chamou de filhos de Israel, e a Bíblia nos conta que ele os levou como se conduz uma criança. Havia-lhes guiado os passos, provido comida, o cuidado da sua proteção e feito todo o possível para nutrir uma relação de amor e confiança plenas. Deus deseja que os filhos aprendam um pouco da maravilhosa jornada que é segui-lo. Mas o aprendizado, como sabemos, sempre implica em provas. E foi o que aconteceu justamente quando escolheram os espias. Era uma prova que revelaria se realmente o povo confiava ou não em Deus. Os filhos de Israel tinham tudo para se saírem bem na prova. Todavia, eles experimentaram um princípio que parece claro. A fé é como um recomeço. Havia gigante diante deles, os quais não os deixaram enxergar o que Deus fizera no passado, o que estava fazendo no presente e a sua palavra sobre o futuro. Sabe por quê? Porque o medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo é a prova da pura desobediência. Como o medo pode ser diferente da desobediência a Deus, se esse nos deu tudo o que precisamos para andar na fé? É por isso que Deus repete
366 vezes na Bíblia: não temas. E quantas vezes será preciso Deus nos ordenar que não temamos? Pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Mas na próxima vez em que você se sentir tomado pelo medo, lembre-se, junto com as demais promessas e garantias de Deus, de que viver com medo é viver em pecado. E Deus nos deu os princípios da fé, que nos ajudam a viver com coragem, porque a desobediência, como sabemos, tem um alto preço. Para o povo de Israel, significou uma geração perdida. Deus deseja tão somente que aceitemos os presentes que Ele nos concede. Aqueles que se recusam a receber os presentes de Deus se condenam a viver uma vida irregular, errante e sem sossego pelo deserto do emprego, da comunidade e dos sonhos fracassados. Campos de leite e mel estavam à espera, mas se contentaram com menos. Então, como nós podemos enfrentar os nossos temores? Somos falhos, somos seres humanos. E eu digo para você, em primeiro lugar, enfrente o medo com sinceridade. Se você quiser derrotar o seu medo, terá que fazer como Davi. Apanhe as pedras e avance com ousadia. Em primeiro lugar, entenda o que está na origem do seu medo. Peça a Deus que lhe sonde o coração por você. Ele sabe onde se encontra o seu problema. Caso contrário, você vai simplesmente fugir e, como Jonas, descobrirá que pode fugir, mas não pode se esconder. Não há para onde fugir. Melhor assumir uma posição firme e encarar a verdade do medo. Confesse também que o seu medo é pecado. A única atitude a tomar é buscar a Deus para uma confissão sincera. O salmista disse, no Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que maravilha! Glória a Deus! Caminhar com Deus é caminhar sem medo. Quando apresentamos nosso medo a Deus e o confessamos, nós também nos arrependemos. Isso significa repudiar completamente o pecado, dar meia volta e andar em outra direção. Em seguida, podemos olhar na direção dos passos que nos levam a vencer o medo. Peça a proteção que Deus prometeu. Comece, por exemplo, a escrever e declarar versículos da palavra de Deus. Versículos que falam sobre a coragem. Nós sabemos que Pedro e Paulo tiveram que enfrentar o medo. Jesus orou no Getsêmani, sabendo o que o aguardava nas próximas horas. Mas todos encontraram força em Deus. E nós também podemos nos beneficiar com a sabedoria dessas pessoas. É importante também cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus. Josué e Caleb, como sabemos, eram homens diferentes, porque andavam com Deus em todos os seus caminhos. Isso fez com que pensassem e agissem de modo diferente e chegassem a conclusões diversas dos demais. Se você tem o temor de Deus, não temerá as coisas deste mundo. Se não teme a Deus, então tem medo de tudo mais. O contrário do medo não é a coragem, não é confiança, é amor. Então, a partir de agora, aproxime-se mais de Deus, através da oração e da leitura da Bíblia. Confie a sua vida a Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus pagou a nossa dívida. Podemos ter certeza disso e nos libertar do medo. Deus é vitorioso. Nós também, quando o seguimos. Não temas. Há gigantes na terra, mas comparados ao nosso Deus, eles são pouco mais que gafanhotos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós agimos como os israelitas fizeram. Tiveram medo. Mas nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor para confessar o nosso medo. Porque sabemos que o inimigo vem com
com as flechas inflamadas para que nós não venhamos receber as nossas bênçãos. Mas nós estamos aqui arrependidos de ter deixado o medo nos dominar. Nós estamos aqui diante do Senhor confessando que tivemos medo, mas neste momento, Pai, nós sabemos que é a Tua palavra que nos garante. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me todos os meus temores. Nós assumimos o compromisso de caminhar contigo, sem medo, porque nós sabemos que o medo é desobediência, é pecado, mas nós queremos, nesse momento, dar uma meia volta e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E agradecemos, Pai, porque Tu és fiel. É a Tua palavra, Pai, que é verdadeira, é a Tua palavra que vai se cumprir nas nossas vidas, porque ela diz que para Ti não tem nada demasiadamente difícil. Tudo é possível aquele que crê. E nós cremos nela, nós não vamos permitir que as setas do inimigo atinjam a nossa mente nem o nosso coração, mas nós queremos enfrentar cada situação da nossa vida, cada obstáculo, especialmente o medo, de forma que ele não venha nos dominar, não venha nos atingir, mas que nós possamos, com coragem, viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. E por isso, eu já te louvo e te agradeço pela bênção, pela vitória e pela resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.